Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre quais são as últimas consequências de levarmos uma vida somente pensando nos prazeres. Aqui eu gostaria de tomar como base o livro de Viktor Frankl sobre o sofrimento humano. É um conjunto de textos que faz referência a algumas conferências que ele deu na Faculdade de Medicina em mais ou menos 1949, 1950. Então, textos da Faculdade de Medicina da Universidade de Viena, e que ele vai estar tratando acerca do sofrimento humano. E aqui na página 262, para quem quiser acompanhar, ele diz o seguinte, que é uma coisa bastante forte. Talvez você que não está acostumado com o linguajar da psicologia, e esse é um dos motivos do vídeo, é explicar, né, dentro daquilo que é próprio do ser humano, o ser humano que vive a sua finalidade para o sentido, e não vive a sua finalidade para o prazer. Esse vídeo eu quero me fazer entender nesse ponto, porque acho muito importante. Porque isso, quando a nossa inteligência é iluminada acerca desses elementos, a nossa vida, ela me parece, ela fica muito mais livre nas tomadas de decisão mais profundas. E Frankl diz o seguinte: o princípio de prazer não é um princípio psicológico. E aqui Frankl está sendo subversivo, né? Porque aqui o princípio de prazer foi uma coisa anunciada pela psicanálise freudiana, onde admitia-se, em poucas palavras, que o homem, em última instância, se realizava quando conseguia suprir as suas necessidades em relação aos prazeres. O homem feliz é o homem que consegue realizar todas as coisas que envolvem as suas satisfações. Então, o homem feliz seria o homem satisfeito. E Frankl está dizendo não somente que isso é um equívoco, mas ele está dizendo que o princípio de prazer não é sequer um princípio psicológico. Um princípio que corresponda ao modo como as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa inteligência, as nossas cognições funcionariam. Ele continua, e sim patológicos. Se alguma vez tiver validade, não será com referência a fatos psíquicos normais, já que originariamente o homem normal não se satisfaz com o simples prazer. Ele anseia pelo sentido. Então o que Frankl está dizendo é que você pode até encontrar satisfações no prazer. Mas como você não foi feito para o prazer, você, no acúmulo de satisfações, curiosamente, né, uma coisa que parece paradoxal, mas quando o ser humano ele busca muito somente o prazer, o resultado final das somas dos prazeres é o tédio, é a angústia. Isso prova a tese, e isso é uma experiência que eu estou falando que parece que é teoria, mas se a gente fizer um esforço honesto na nossa biografia, ou seja, ao longo da nossa história, se você voltar lá para a sua vida de adolescente, onde o foco da sua vida era a busca de felicidade, a busca de satisfações, até porque isso é o próprio da autoafirmação, você vai ver que o resultado final de uma busca incessante, e que às vezes nós, os jovens, até encontrávamos essas experiências que traziam satisfações. As festas, os jogos radicais, as aventuras com os amigos, sempre são buscas muito intensas, buscas corpóreas, intensas de satisfação. Só que é uma coisa que a gente vê também que é muito comum nos jovens. Depois de um longo período intenso dessas satisfações, os jovens caem no tédio. Alguns adultos também, até hoje, querendo ser feliz, buscam satisfações. Então buscam trocar de carro, buscam trocar de casa, buscam fazer viagens o tempo todo. E no final acabam nos consultórios psicológicos fazendo a seguinte pergunta:
tento encontrar essa tal felicidade e ela não aparece. Então, o resultado da busca dos prazeres, o resultado da busca incessante de satisfação, é uma busca que é contrário àquilo que é próprio do ser humano, porque o ser humano, para se realizar, ele não adianta ele buscar somente as meras satisfações e o prazer. O que Frankl está admitindo é uma coisa, não é uma ideia de Viktor Frankl, é uma coisa que ele capta do ser humano em relação ao sentido. Nós, seres humanos, porque temos uma dimensão espiritual, não adianta buscarmos as satisfações nos nossos impulsos biológicos, nas nossas vontades psicológicas, mas o ser humano precisa encontrar algo fora dele, é o que Frankl admite como sentido. O resultado da busca de satisfações é sempre o tédio, o desespero, e por isso nós vivemos numa sociedade hoje em dia desesperada de si. Essa busca incessante de satisfações, das coisas, por exemplo, materiais, da busca incessante de prazeres, às vezes nas drogas, às vezes no álcool, às vezes no sexo, na falta de compromisso e na ausência de responsabilidades, o homem ele acaba se perdendo porque começa a viver uma vida para a qual ele não foi feito. Não adianta. Se nós fomos feitos para o sentido, então nós devemos nos sentir atraídos e buscar nos envolver com as coisas que giram em torno do sentido. E o sentido, infelizmente, meus amigos, é algo que se encontra para além de nós mesmos. Não encontraremos o sentido em nós, mas nos nossos objetivos. Frankl é muito claro quanto a isso quando diz: precisamos encontrar a resolução dos nossos sentidos numa pessoa a amar, num trabalho a executar, numa missão a cumprir. Por isso, dentro das nossas famílias, nós precisamos encontrar esse tal de sentido, porque ele existe. E encontrar esse sentido dentro dos nossos lares é saber que nós estamos num movimento não de busca de satisfações, de busca do preenchimento das nossas necessidades, mas buscar um sentido no outro, elevar a família como valor, a esposa, o esposo, os filhos, como uma missão a cumprir e que vai exigir de mim a renúncia. O finalzinho desse vídeo é o finalzinho que as pessoas infelizmente não gostam de ouvir, porque insistem em querer tratar disso como se fosse mera poesia e criticar essa visão de homem, porque em pleno século XXI já não é possível que falemos de valores e já não é possível viver o homem nessa altitude. Pois bem, para você que pensa assim, existe uma outra opção, que é essa de quem vive buscando somente os meros prazeres, né? Então, bem-vindo à vida dos animais irracionais. Tá? Então, deem uma pensadinha nisso, é uma breve reflexão e a gente se vê num próximo vídeo.